Bom dia, eu me chamo Dice Oliveira. Não é Oliveira exatamente, vai ser, né? É o sobrenome da minha mãe, não foi acrescentado na minha identidade, mas eu tenho esse plano, esse desejo de acrescentar. Dice Oliveira. E eu vim contar um testemunho. Na verdade, ontem eu decidi, né? Decidi abrir esse canal, decidi contar esse testemunho. Eu já contei algumas vezes em alguns lugares, mas Deus tem me incomodado. Eu escrevi esse livro há 25 anos atrás, contando essa história. Já reescrevi várias vezes, mas ele já está pronto, está sendo corrigido. Esse ano, 2024, ele estará pronto em nome de Jesus. Primeiro porque eu não posso guardar o que Deus tem me mandado falar. E a palavra diz que tudo é dele. Dele, por ele, para ele são todas as coisas nos céus e na terra. Jesus é o Senhor, é o dono de tudo. Ele é o dono da minha história. Ele permitiu que eu passasse por tudo, mas tudo tem um propósito. Eclesiastes 3 diz que há tempo para tudo e propósito para todas as coisas debaixo do céu. E eu sei que esse testemunho, essa história tem um propósito e Deus está me incomodando muito. Então eu decidi, olha Deus, engraçado, eu conversei com a minha líder ontem, minha pastora, minha discipuladora, e ela me aconselhou a fazer um propósito. E ontem eu já tinha colocado no meu jejum esse propósito, decidi com o aconselhamento dela estender esse propósito para 7 dias ou mais, se for necessário. E aí eu estava na mente o que depois desses dias eu inicio. Mas hoje, ouvindo um pastor que eu amo, respeito e considero muito, eu escuto demais enquanto eu estou aqui trabalhando. Eu tenho um pequeno negócio, eu sou empreendedora. Enquanto eu estou aqui trabalhando, eu estou ouvindo esse pastor, outros pastores no YouTube, que são pessoas que eu percebo que são homens e mulheres de Deus e que têm algo a me acrescentar. Então, escutando agora, eu até interrompi a ministração porque me incomodou demais. E ele está falando de procrastinação. Ele está falando de homens na Bíblia, né, que demoraram para ouvir, como Ló. O anjo teve que puxar Ló pela mão para sair da cidade porque ia ser destruída Sodoma e Gomorra. E falando de outros homens, né, que ouviram e se levantaram logo e tomaram posição. E eu, na verdade, tive muitos motivos para não fazer isso, mas Deus tem me incomodado. Eu estou escrevendo, como falei, mas eu tenho entendido que é para estar aqui, porque é um meio de maior alcance. Então, esse testemunho, ele é uma herança maldita, e por isso das trevas para a luz. Porque verdadeiramente Deus me tirou do inferno e me trouxe para a luz, me trouxe para a sua presença. Mas isso não começou comigo, tudo começou com a minha mãe. Então, eu fui vítima de feitiçaria, né? Uma herança maldita. Minha mãe tinha sido vítima quando eu tinha de 5 para 6 anos. E quando eu estava perto de completar 30 anos, eu fui vítima dessa maldição também, de uma feitiçaria, mas com a mesma capa, a mesma roupagem, mas com o propósito de matar. Foi para matar em 15 dias, eu endemoniado, o diabo me usou, falando isso para minha família. Não se preocupe, com 15 dias ela morre, mas eu estou aqui, 26 anos depois, por quê? Porque Deus é maior. Agindo Deus, quem o impedirá? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Há poder no nome de Jesus. Mas eu fiquei 3 dias endemoniada. Esse primeiro demônio que eu senti quando ele entrou, ainda que eu não sabia que era um demônio, ele se fez passar pela minha mãe, a mesma voz, me dando conselhos, dizendo que veio me ajudar, que era minha mãe. E depois disso, eu fui arrebatada. Verdadeiramente, o meu espírito saiu, eu cheguei perto do céu e vi a minha mãe lá cantando num coral. Minha mãe já faleceu. E uma voz do meu lado falou: é só para ver, só entra se merecer. Mas como eu disse, eu não vou começar com a minha história. Eu vou começar com o testemunho da minha mãe para que fique tudo bem esclarecido. E não é possível contar tudo em 1, 2, 3 horas, né? Para não ser cansativo. Cada dia, com a permissão de Deus, eu vou trazendo um pedaço, eu vou trazendo uma parte, até que fique tudo completo. Mas o livro vai sair esse ano em nome de Jesus.
Então, quando eu tinha. E tem outro detalhe: eu não tenho tudo 100% idade, tempo, porque eu tinha 5 para 6 anos. E o diabo tem uma arma, ele gosta de calar. Ele gosta de calar porque quando a gente se cala, ele continua agindo, continua no plano dele de matar, roubar, destruir e continua impedindo que outras pessoas saibam e encontrem em Jesus, na resposta que é Jesus, o caminho da libertação, da salvação, da cura. Então, na minha casa, ninguém falava sobre isso, só pequenas coisas, pequenos detalhes. A gente chamava aquela possessão que a minha mãe viveu, aquele tempo de ficar possessa, endemoniada, a gente chamava de crise. É a crise, a crise. Minha mãe está em crise, estamos na crise. Era crise, mas não era crise, era possessão maligna. Eram demônios que possuía minha mãe por 30 dias mais, e ela acabava parando em um sanatório até que os demônios dessem um tempo lá, né, pela permissão de Deus. Porque infelizmente muitas pessoas que eu vejo na rua, que você vê na rua, com um saco nas costas, roupa rasgada, falando coisas sem nexo, é possessão maligna, é demônio. Eu sei, eu vivi isso. Eu fiquei endemoniada, eu passei por isso. Eu passei por isso. E é terrível. E muitas dessas pessoas têm a consciência do que está acontecendo, mas não têm poder de falar, de pedir ajuda, porque está totalmente dominado pelo demônio. Então, quando eu tinha de 5 para 6 anos, eu estou em Salvador, moro na Bahia, Salvador, mas eu nasci em Brasília, Distrito Federal, e quando isso aconteceu, eu tinha entre 5 e 6 anos, né, nessa faixa. Meus 2 irmãos, um 3 anos mais velho, outro 6 anos mais velho que eu, estudavam, meu pai trabalhava, minha mãe, dona do lar, estava fazendo um curso de manicure e pedicure em uma igreja católica lá em Brasília. E eu certamente ia todos os dias com ela, porque eu tinha, como eu falei, entre 5 e 6 anos, eu ficava com ela, onde ela ia, eu ia atrás. Eu era muito próxima da minha mãe. E eu sei que de repente, nesse curso, nesse dia, ela levantou, começou a falar alto, começou a gesticular, começou a falar coisas que ninguém estava entendendo. E todas nós paramos, eu e as outras mulheres que faziam o curso, olhando para ela assustadas sem saber o que estava acontecendo. E de repente ela pegou a bacia maior, aquela que é usada para colocar os pés da cliente, né? E me pegou por outra mão e saiu daquele estabelecimento, saiu daquele curso e foi andando e gritando e falando alto, né? Agitada, e eu chorava, só chorava, sem entender nada. E de repente eu lembro que a gente também atravessou uma pista, os carros em movimento, ela atravessou a pista me puxando. E eu abro sempre aqui um parêntese para dizer: Deus é lindo, Deus é bom, Deus é zeloso, Deus é maravilhoso, Deus é amor. Deus é amor. Você pode perguntar: por que permite tanta coisa? Por causa da dureza do coração do homem, por causa da falta de conhecimento. A Bíblia diz: o meu povo morre, perece, é destruído porque falta conhecimento. Falta conhecimento. E Jesus diz: eu sou a verdade, eu sou o caminho. E ainda tem a cegueira, né? Que o diabo ainda cega o entendimento. Então Deus fez o homem livre, livre para escolher, livre para tomar decisões. Mas o homem, além da cegueira, porque o diabo não presta, ele está o tempo todo tentando nos enganar, né? Ainda existe a dureza do coração. É por isso que as coisas acontecem, porque o homem tem direito de escolha. E infelizmente, como diz a palavra, está sempre escolhendo o caminho mais fácil, o caminho da perdição, o caminho largo, espaçoso, né? Mas voltando, eu louvo a Deus porque minha mãe estava possessa, eu fiquei possessa 3 dias, eu sei o que significa isso. E se não fosse a graça de Deus, ela poderia ter me agredido. Quantas pessoas que foram mortos não foram mortos por uma pessoa que estava possessa? Ainda que fosse violento, ainda que fosse do mal, ainda que fosse ruim. Mas quantas pessoas que foram vítimas do mal não foram vítimas por uma pessoa que estava sendo usada pelo diabo? Eu creio que a maioria. Mas Deus me guardou, Deus me protegeu. E além de tudo, ela não largou a minha mão, gente.
Ela estava altamente endemoniada, ela não largou a minha mão. Ela saiu ali pelaquela pista, batendo com a bacia nos carros, porque eles estavam buzinando. Certamente ela ficou mais agitada, nervosa, mas Deus não permitiu que ela me soltasse. Eu poderia estar morta, ter sido atropelada, mil outras coisas ruins poderiam ter acontecido. E eu sempre gosto de dizer que, ainda que o mal venha, Deus está sempre aliviando, está sempre contornando, viu? Acredite. Porque o desejo do diabo, ele veio roubar, matar e destruir. Se não fosse Deus, ele já tinha me destruído e já tinha destruído você que está me ouvindo. Mas creia, Deus é bom. Apesar de toda a situação, Deus está no controle. E minha mãe foi me puxando, pista fora, os carros em movimento, buzinando e eu chorando. Mas Deus é bom, estou aqui. Aleluia! Glória a Deus. E aí a gente andou, quando chegamos perto de um estabelecimento onde meu pai fazia compras, né, onde éramos conhecidas, alguém parou e nos ajudou. E não esqueça que eu tinha 5 para 6 anos e eu não tenho todos os detalhes. Eu só sei que de alguma forma conseguiram me tirar da minha mãe, me levaram para um canto, me deram um boneco. E um boneco que toda vez que eu ia naquele mercado eu queria comprar, que era um boneco chamado, acho que era Geribaldo, alguma coisa assim. E era um desenho que eu gostava de assistir, né? O boneco era caro, eu não cheguei a ter. Mas me deram esse boneco. É como a pessoa poderia até não saber que eu gostava daquele boneco, mas Deus sabia e me deu para me distrair enquanto tentavam entrar em contato com o meu pai. Isso foi há quase 50 anos atrás, então celular nem um pensamento naquele tempo, né? E telefone fixo não era, nem todos tinham, né? Meu pai, minha casa não tinha telefone fixo. Então eu sei que não sei como acharam meu pai e eu creio que já demoraram muito, né? Porque quando atravessamos a pista era dia, era sol, tinha sol. E quando eu cheguei em casa com meu pai e minha mãe naquela situação já era noite. Não sei quanto tempo passou. Eu sei que meu pai ficou desesperado, meu pai ficou. Eu lembro meus irmãos no canto, assim, assustados, né? Se eu tinha 5 para 6 anos, o outro tinha 8 para 9, o outro tinha 10 para 11 anos. E estavam calados e assustados e eu continuava chorando. E aquela foi a primeira vez que o meu pai me gritou para que eu me calasse e eu me assustei com aquilo, né? E eu creio que em tudo isso tem um ensinamento, né? Aquele grito que eu entendo, meu pai era a pessoa mais assim top para mim, né? Minha mãe era a pessoa do meu coração. A minha mãe era a pessoa do meu coração. Meu pai também. Mas o meu pai foi uma pessoa que nunca me disse você é feia. Sempre me tratou com maior amor, com maior mimo. Sempre me fez muitas vontades. Tem gente que diz que até hoje eu sou mimada. Fui muito mimada, fui muito amada. E isso faz toda a diferença, toda a diferença. Então meu pai ali em desespero, desesperado mesmo, me gritou para calar a boca e eu calei. E isso me fez calar. Engraçado. Quem me conhece hoje, eu sou super falante, descobri que sou sanguínea, meu temperamento é sanguíneo. Sou super falante, mas até 26, 25, 26 anos, 27, eu não falava. A não ser com uma pessoa próxima, mas num grupo ninguém ouvia a minha voz. Uma vez eu fui fazer um teste para emprego com 19 anos para 20, num grupo assim, né? O instrutor lá, ele até falou, querida, com esse seu jeitinho, com essa sua voz, você não vai vender sapato. Procura uma outra coisa que não dá para você. E ali no meio de todo mundo, ele me eliminou. Ele disse que eu era muito educada, que eu falava muito baixinho, que não dava nem para me ouvir direito e que eu não venderia sapato. Ele não sabe que hoje eu sou empreendedora. Criei a minha filha vendendo de porta em porta. A gente se engana tanto com as pessoas. A gente se engana tanto com a primeira aparência. Mas não é disso que eu vim falar. Minha mãe foi para casa comigo, com meu pai. E naquela noite eu dormi assustada.
E ali também eu voltei a urinar na cama, fiz isso por até 15 anos. Minha mãe disse que eu parei de urinar na cama muito nova, mas o trauma, toda aquela situação me fez voltar a urinar e me fez ficar calada, me fez ficar completamente introspectiva, né? E o meu pai não soube o que fazer, né? Eu vou resumir muito aqui para não ficar muito longo. Meu pai, sem saber o que fazer, certamente ele foi para hospitais, para médicos e tudo, como ele fez comigo, e não sabendo o que fazer, certamente algum médico deu o mesmo conselho que me deu: coloca num sanatório, leva num hospício. E lá minha mãe ficou um mês ou mais internada, não sei, eu sei que demorou. Pelo menos desde quando eu fui crescendo, isso se passou por 10 anos. Isso se repetiu por 10 anos. Até que ela teve um encontro com Jesus. E Jesus libertou a minha mãe verdadeiramente, assim como tem feito com a minha vida e com a vida de muitos. Com meu pai também, que já está na glória. Então, por 10 anos, minha mãe foi vítima daquela ação de possessão, que a gente chamava de crise. Por 10 anos, meu pai, sem saber o que fazer, colocou ela em um sanatório. E naquele período ali, com 5, 6 anos, nesse início, meu pai colocou minha mãe no sanatório. E eu lembro, né, que um dia, eu lembro de um dia. A gente sabe pela ciência que quando algo afeta de forma muito forte o nosso emocional, positivo ou de forma negativa, isso fica registrado em nosso subconsciente. Eu lembro de um dia que eu estava sozinha em casa, meu pai tinha que trabalhar, meus irmãos, como eu já falei, eles estudavam o dia todo em um colégio que era uma colônia de férias, e eu ficava com a minha mãe. Então meu pai, sem saber o que fazer comigo, me deixou sozinha e deixou a merenda em cima da mesa. Mas eu estava na janela, eu lembro dessa parte, que eu estava na janela olhando para a rua, e quando eu olhava para trás, para a mesa, com fome certamente, né? Querendo pegar a merenda, eu não ia porque eu tinha medo. Por quê? Porque tinha 3 vultos que hoje eu sei que eram demônios, mas eu não sabia. Tinha como se fosse sombra, a sombra no formato de 3 pessoas, né? E eu olhava claramente aquela sombra e eu tinha medo, porque o demônio, o espírito de medo são demônios, né? E o medo que não é natural são demônios. E eu ficava com medo. E fiquei ali, não sei quanto tempo. Não sei o fim dessa história. É a parte que eu lembro. Que tinha esses vultos. Sei que eu lembro também de bebê. Bebê. Desde sempre eu fui perseguida por vultos. Eu lembro que bebê, minha mãe disse que eu comecei a falar com menos de 1 ano, andei cedo, fui bem rapidinha. Bebê, eu lembro de, pelo berço, eu via parecendo uma bola, um negócio preto do lado do meu berço, e eu ali não falava. Se eu falasse, talvez eu chamasse a minha mãe alguma coisa, mas eu ficava ali olhando. Mas claramente, depois desse dia, né, que minha mãe já estava internada, que eu fiquei sozinha em casa, eu comecei a ver mais frequentemente vultos. E daí em diante, eu tinha pavor de ficar em casa só. Cresci, casei, tudo com esse medo. Vivi tudo que eu vivi, né, com esse medo de ficar em casa sozinha. Eu não ficava. Quando eu lembro que eu engravidei, eu estava com 23 anos, quando eu estava grávida da minha única filha. Eu lembro que eu tinha medo de ir no banheiro, porque grávida tá sempre no banheiro, né? Mas eu tinha medo, mas o meu marido era bênção, né? Apesar de não ser crente, apesar de estar divorciada, eu lembro que ele era muito paciente, né? O amor faz coisas. Ele gostava de mim, a gente se gostava, se dava muito bem, ele era muito paciente. Todas as vezes eu acordava ele e dizia que era ir no banheiro. Aí ele ligava a luz, nem isso eu fazia, gente. Eu não ligava e desligava a luz. Quando eu ia dormir, a luz tinha que ficar acesa e a minha mãe desligava. E aí, depois que eu já estava dormindo, ela desligava a luz. Então, eu cresci nessa situação de medo, mas eu não sabia o que era. E como eu disse, eu nunca tinha contado para ninguém qual o meu medo, o motivo. Todo medo tem um motivo e eu nunca contei o motivo. Que eram as visões, que eram esses vultos. E aí, todas as noites, durante toda a gravidez, eu tinha que acordar o meu marido. Ele ligava a luz, ficava na porta do banheiro me esperando. Depois que eu terminava tudo, eu deitava, ele desligava a luz e deitava. E
Foi criança que eu comecei depois dessa situação com a minha mãe, que eu comecei esse medo foi se intensificando. E eu lembro também que meu pai me levou, sem saber o que fazer comigo, me levou para visitar a minha mãe no sanatório. Eu digo que a minha mãe porque a gente foi lá e só ficamos perto dessa pessoa que eu não reconheci. Estava amarrada numa maca, balançando a cabeça e gritando e falando ainda. Ainda falava, não sei quantos dias depois da internação. Parece que o remédio certamente não estava fazendo efeito e não tinha como fazer. E minha mãe fez muitos exames. Ela foi, depois disso tudo, ela passou esses 10 anos sendo acompanhada por um psiquiatra. Mas todos os exames nunca deram um problema mental. Nunca deu porque não foi, nunca foi. Foi demônio, foi diabo, foi feitiçaria, né? Então não tinha como acusar nos exames. E aí eu fiquei ali assustada, olhando para aquela mulher na maca que tinha o rosto transformado, né? Uma pessoa possessa, não sei se você já viu. Ela fica mesmo com as feições transformadas, transtornadas. E a gente ficou ali aquele tempo com ela e fomos para casa. E eu lembro depois de ficar na casa de uma amiga da minha mãe, né? Era um pouco distante da nossa casa, mas Brasília, quem sabe, não tem ladeira, não tem escadas assim, né? A não ser em prédios, mas a escada em prédios, mas é tudo plano. Eu sei que eu sabia ir da minha casa para casa dela, porque eu briguei uma vez com a filha dela e fugi. Fugi. E depois de estar bem distante, indo para minha casa, que era um caminho reto, era muito distante, mas era um caminho reto. Um rapaz, o namorado de uma delas, da irmã mais velha dessa minha coleguinha, foi me pegar, né? Então eu sei que durante toda essa situação teve muitas situações onde se não fosse Deus eu poderia não estar aqui, né? Porque quando deram conta de que eu não estava, de que eu tinha fugido, eu já estava bem distante. Aí esse rapaz foi e me pegou, me levou de volta. E depois, quando a minha mãe saiu, teve alta, ainda foi tudo muito difícil, foi tudo muito complicado, porque os remédios eram muito fortes, né? E ela ficava meio que dopada, sempre sonolenta, às vezes babava um pouco. E a gente ficava meio assustado também com ela. Ninguém nunca falava nada, nem com ela, nem um com o outro, nem eu com os meus irmãos, nem eles entre si, eu creio. A gente não falava nada, a gente só observava. E ali eu já estava o quê? Quase muda. Lembra do grito? Eu já não falava. Eu ficava olhando, observando, mas existe algo que Deus deu, que é o temperamento. Muita gente não leva a sério, né? Acha bobagem. Tem até uma irmã, que é a Fernanda, acho que é Boaventura. Eu escuto muito, né, algumas lives dela sobre temperamento que tem me ajudado muito. Saber quem eu sou, esse autoconhecimento tem me ajudado muito. Para ter ideia, eu achava que a minha filha não gostava de mim. Por quê? Por causa do temperamento. Mas eu só vim saber isso depois que ela casou, uns 2 anos depois, andando na praia, conversando. Porque o tipo sanguíneo, ele é muito disposto, ele é muito positivo, muito ativo, já acorda achando que vai para a maior festa, aquela festa que esperou o ano inteiro, como se, sabe? Ainda que eu dormisse pouco, eu já acordava alegre, já acordava querendo ir à praia andar de bicicleta, que eu amo, sou apaixonada. Aí eu ia no quarto dela, bora andar de bicicleta. Ah, não tô afim não. Bora fazer isso. Não tô afim não. Minha mãe fala baixo. Fala baixo, ela é fleumática. Fleumático geralmente acorda como se tivesse trabalhado a noite inteira, tivesse ali no trabalho escravo. Eu acho assim, viu? Pelo que eu entendi que é e que realmente minha filha parecia. Me perdoe você, fleumático. Mas o sanguíneo tem muitos defeitos também, viu? Inconstância, parece meio bipolar, tem muitos defeitos, todos, todos. Deus fez tudo perfeito, né? A imperfeição vem do pecado, vem do homem, da escolha errada. Mas o lado perfeito é a mão de Deus, é graça. Então, minha filha já acordava assim, parecendo que estava cansada, que não dormiu, que queria, né, dormir de novo. E nunca queria nada, eu achava que ela não gostava de mim. Depois ela mesma me mostrou esse canal da Fernanda,
me mostrou muito da possibilidade dos meus temperamentos, né? Do meu temperamento, que só tem um, na verdade, segundo Fernanda, né? Tem umas inclinações. Eu creio que eu descobri que eu sou sanguínea muito inclinada para o colérico, né? Eu era muito agressiva e tenho muitas determinações, sou muito determinada no que eu quero, então isso é muito do colérico. Mas os meus pais eram coléricos e é bom a gente entender o temperamento até para saber como lidar com as pessoas, né? Assim, eu não sabia que a minha filha me amou, sempre me amou. A gente tem uma boa relação, mas pra mim não era boa, por quê? Porque ela nunca queria fazer nada que eu queria. Eu queria assistir filmes pra dar risada, ela, não, quero ficar sozinha. Eu queria estar sempre perto, eu era muito próxima da minha mãe, eu estava sempre muito ali batendo papo, conversando, ouvindo história. Minha mãe me contava muita história, cantava pra mim. E eu queria algo parecido com a minha filha, mas ela é bem diferente, né? Bem diferente. É bênção, bênção. Mulher de Deus, já tá casada, mas é bem diferente de mim. Então, isso, descobrir meu temperamento me ajudou. E descobrir meu temperamento também me fez entender o amor de Deus. Gente, se eu fosse, tipo, melancólica, o que eu passei teria acabado comigo, emocionalmente falando, né? Me trouxe muitos traumas, muitas dores. Mas eu conto aqui, lembro, e as pessoas na igreja hoje ainda me dizem para esquecer, esquece isso, não fala mais disso, porque parece que tudo que envolve o diabo é assustador e é, né? Mas tem que ser falado, porque ele tem que ser desmascarado, tem que saber quem ele é. E ele já foi derrotado pelo poder do sangue de Jesus. Se você estiver com Deus, se você estiver com a vida em dias com a palavra de Deus, você não tem que ter medo, não, porque ele é derrotado pelo poder do sangue de Jesus. Jesus é o Senhor. Está escrito que tudo está debaixo da autoridade de Cristo. Se você ler a Bíblia, você vai ver que para Jó ser tentado, teve que ter permissão. Teve que ter permissão. O diabo não pôde tocar em Jó sem a permissão de Deus. E Deus permitiu por quê? Para me ensinar, para te ensinar. Para a gente saber que apesar de todo e qualquer problema, toda e qualquer destruição, o maior é Deus. Há consertos em Deus. Há milagre, há misericórdia em Deus. E eu estou aqui para dizer isso. Porque Deus tem restaurado a minha vida, a minha história. Porque Deus é maior. Mas muitos anos o diabo me manteve presa no medo. Eu vou fazer 26 anos de cristã, vou fazer 26 anos na mesma igreja, glória a Deus, amo a minha igreja, Batista de Amaralina, aqui na Rua do Norte, no Nordeste de Amaralina, amo a minha igreja, né? Ali eu espiritualmente estou crescendo, não vou dizer cresci, porque eu estou aprendendo a cada dia, né? Uma igreja focada mesmo na palavra, com homens e mulheres comprometidos com a Bíblia, com a verdade, que é a palavra, que é Jesus. Mas mesmo assim, durante 15 anos, eu tinha medo de orar, porque quando eu orava, o diabo se manifestava, ele aparecia, a sombra dele, a voz dele, ele falava comigo, né? Me assombrava, me dizia como estava, onde estava. Então eu tinha medo de orar, eu tinha medo. Eu orava na igreja, eu orava por alto. E no começo do processo onde eu fui vítima de feitiçaria, quando eu entendi tudo, gente, eu dizia, eu vou morrer. Se eu já tinha medo desde criança, agora vendo tudo que eu vi, gente, eu saí, o Deus permitiu que o meu espírito saísse do corpo por umas 4 vezes. Uma que eu cheguei perto do céu, vi minha mãe cantando no coral, acabou com uma mentira do diabo, que aquele diabo que estava em mim, aquele espírito que ele dizia que era minha mãe, não era, minha mãe estava no céu com Deus. Minha mãe é salva, minha mãe morreu salva. Minha mãe era uma mulher de Deus comprometida com a oração, comprometida com o reino. Então, era uma mentira do diabo, não tem como voltar, está escrito, morreu, segue o juízo. Ao homem é dado morrer uma única vez e segue o juízo. Não tem essa de voltar e ajudar, não. Se pudesse ajudar, teria se ajudado, né? Morreu, acabou, segue juízo, ou céu ou inferno, é a palavra, é a verdade. Se você acreditar, bom para você, porque Deus, ele te ama, mas não precisa do seu crer ou não crer. Ele é Deus independente de qualquer coisa. Ele é um Deus coexistente, ele sempre existiu. Ele é o alfa e ômega, princípio e fim. Então ele é e sempre será o Todo-Poderoso, mas ele te ama tanto que deu Jesus para morrer naquela cruz em seu lugar, certo? Então eu acabei me perdendo, mas a gente se acha em Deus. Então eu tinha medo.
Eu tinha medo e fiquei por 15 anos com medo de orar, com medo de me aprofundar em Deus. Mas quando eu trabalhava em um call center, fornecia esses bombons que eu ainda forneço, eu fazia um curso de radiologia, então eu tinha uma vida muito agitada há 15 anos atrás. Há 15 anos atrás, não. Há 11 anos atrás, então eu não tinha tempo de oração. E sempre que eu geralmente cansei de acordar às 6 da manhã para ir para o curso ou para ir para o trabalho. Muitas vezes eu tive que trabalhar de noite, trabalhar de tarde, estudar de manhã ou estudar de noite, porque eu também tomava conta de meu pai, que também foi vítima de feitiçaria, viu? E Deus me usou para ele não ir para o inferno. É muita história, por isso que eu digo, não dá para contar em um dia, né? Não dá para contar em poucos dias até. Meu pai também foi vítima de feitiçaria e Deus me usou para que ele não fosse para o inferno. Então, há 11 anos atrás, eu já cuidava do meu pai, eu trabalhava no call center, eu já fornecia essas balas que eu forneço hoje, fornecia, vendia, né, no trabalho, no curso, e fazia o curso de radiologia. Então eu cansava de acordar às 6 da manhã, ia para o curso ou para o trabalho. E depois, quando eu chegava em casa, umas 10 horas, eu ia direto para a cozinha fazer essas balas para no dia seguinte vender. Quando eu deitava, eu sou hipertensa e cardíaca. Meu coração parecia uma bateria. Ele não conseguia parar. Parecia que todo o peso do trabalho, né, da carga horária de fazer uma coisa e outra sem parar, sem descansar, vinha quando eu estava deitada para dormir. E aí me vinha medo de quê? De morrer. Porque não se engane não, gente, tá na igreja não salva. Deus me chamou, te chamou para ter relacionamento com Ele. Por isso está escrito, muitos naquele dia dirão, Senhor, em Teu nome expulsei demônios, curei enfermos, ressuscitei mortos. E Jesus vai dizer o quê? Apartai-vos de mim, não vos conheço. Eu não fui chamada para trabalhar, eu fui chamada para ser uma com Deus, para ter intimidade com Ele. Jesus morreu para nos reconectar a Deus. A Bíblia diz que todos os dias, à tarde ali na viração, Deus vinha conversar com Adão, com Eva. Então era o que? Relacionamento. E a Bíblia diz que Jesus é o noivo e nós, igreja, que fazemos a igreja, né? Eu não sou igreja, eu sou parte do corpo, eu sou parte da igreja. Somos a noiva. Haverá naquele grande dia, a maior agenda é esse dia, o dia que Jesus vai voltar. Então ali terá um casamento, é uma simbologia, não é real. É onde estaremos eternamente com Ele. Mas eu passo uma pergunta. Eu casei, né? Casei precipitadamente, eu era muito precipitada. Eu casei precipitadamente, para você ter uma ideia, antes de fazer 1 ano de conhecer o meu ex-marido, sou divorciada, eu já estava com a minha filha na terra. Imagine, em menos de 1 ano, eu já estava casada e com a filha no braço. Em menos de 1 ano não é de casada, é de relacionamento. A gente nem se conhecia. Ele não sabia nada do que eu estou contando aqui. E certamente eu não sei nada da história dele, né? Por isso que na primeira crise, divórcio. Então, a gente tem que conhecer. Você tem que conhecer. Quantas mulheres estão mortas porque não conheceu o cônjuge? Apenas achou bonitinho, eu amo. Amor não põe mesa. Amor não sustenta nada. Tem que ter conhecimento, tem que saber com quem você está casando. Tem que saber quem é essa pessoa. E eu não sabia que era meu marido e ele não sabia. Ainda que ele não é uma pessoa ruim, né? Não deu certo, mas ele é uma boa pessoa. Quer dizer, tem uns defeitos dele, como eu também, todo mundo tem, né? Não vou entrar nesse detalhe de quem ele era, não. No momento do casamento ele era perfeito. Foi um casamento quase perfeito. Quase. Mas o quase teve o divórcio. Mas a verdade é que a gente não se conhecia, né? Mas só que Jesus é prudente. Completamente, ele é Deus. Aquela parábola das 10 virgens representa igrejas, representa crentes, na verdade, na igreja, crentes, né? Tá dizendo que 5 eram prudentes, tinham conhecimento, tinham um relacionamento com Deus, e 5 eram insensatas.
Certamente estava com um pé no mundo, um pé na igreja, né? O crente Raimundo que chama, um pé na igreja, um pé no mundo. Então não tinha unção, não tinha Deus, não tinha conhecimento, não tinha revelação, né? Não tinha tempo para Deus, né? E quando quiseram estar com Deus, a porta estava fechada. E isso vai acontecer, infelizmente, com quem não buscar se corrigir no tempo que é hoje. Hoje. E eu estava tipo assim. Eu estava trabalhando demais porque tinha muitas contas para pagar, né? Eu pagava uma fisioterapeuta para tomar conta para ajudar meu pai, né, a se movimentar, porque ele não queria sair de casa. Eu tinha minha filha que acabou num divórcio tendo algumas dificuldades e eu acabei criando só em Deus. Eu tinha muitas despesas, muitas, apesar de ter casa própria, meu pai tinha casa própria, mas tinha muitas outras contas. Então eu tinha que trabalhar muito. E tem coisas que eu não lembro 100%, né? Eu tô lembrando aqui que a fisioterapeuta foi antes desse processo, mas eu não tenho muita certeza não, mas tudo acabou vindo no pacote durante os 21 anos que eu cuidei do meu pai. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, tem que ter relacionamento com Deus. Não é só ir na igreja, acreditar que ele é o Filho de Deus, acreditar que ele voltará e trabalhar, fazer sem conhecer, né? É tipo assim, você trabalha numa empresa grande, né? E conhece tudo da empresa, chega no horário, faz tudo, mas nunca viu o dono. Nunca viu o dono. Não tem nenhum contato com o dono. A gente não vê Deus com os olhos físicos, né? Mas eu garanto, se você começar a entrar na presença, até aquele horário com ele, você vai sentir a presença dele, é poderoso, é maravilhoso. É maravilhoso. Ainda que nada se compara com aquela presença tremenda que eu senti, completamente Deus, ainda sendo adúltera. Eu era adúltera, né? Quando eu estava me aproximando daquela porta aberta no céu, né? Eu não entrei porque eu era adúltera, eu não tinha Jesus ainda, eu estava em pecado e nada de impuro contaminará o céu. Eu só cheguei perto da porta e vi a minha mãe cantando num coral, né? Então eu era adúltera porque antes de casar eu me relacionei com um homem casado, né? E depois que eu me divorciei, eu voltei para essa pessoa. Mas é uma longa história que eu pretendo contar, viu? Eu vou abrir o jogo porque é para a glória de Deus e eu sei que isso vai mudar a vida de muita gente que está me ouvindo, viu? Eu só quero deixar um detalhe importantíssimo. Curte para que outras pessoas tenham acesso. Compartilha com quem você sabe que está numa situação que tem a ver com o que eu vou dizer aqui. Compartilha esse vídeo. Compartilha essa mensagem porque vai alcançar quem tem que ser alcançado, né? Vai mudar a história de quem precisa, porque eu sei que é por isso que eu estou aqui, porque Deus tem me incomodado para fazer isso. Então, naquele período que eu estava trabalhando demais, quando eu parava e o coração estava ali acelerado, vinha o medo de morrer. E tinha uma incerteza, será que eu estou salva? Porque, gente, a salvação é um processo. Deus me transportou das trevas para a luz, mas é um processo, é um processo. Jesus não diz que ele é o final da chegada, ele é o caminho, e eu vou caminhando com Jesus, eu vou crescendo com Jesus, eu vou sendo transformada, purificada, até chegar o grande dia, até chegar aquele grande dia, onde um dia eu estarei com ele, onde você estará com ele. Se prepara. Esse dia é real. Não falo tão somente da vinda de Jesus, eu falo do dia que a gente vai deixar essa terra que não nos pertence. Estamos aqui, não somos daqui. É diferente. Então, ali aconteceu várias vezes, viu? Eu sou um pouco... Não é que eu seja teimosa, já fui muito. Tem ainda uns traços, né? Mas eu era muito... Primeiro que tinha medo, né, de orar, de ter aquele tempo com Deus. Tinha a falta de tempo, como eu falei. Eu chegava 22 horas, ia direto para a cozinha. Às vezes eu ia dormir 1 hora ou mais. E acordava 6 para fazer tudo que eu tinha que fazer, como eu já falei, estudar, trabalhar, vender. Então, não foi fácil determinar ali um tempo para estar com Deus. E ali
Há uns 10 anos atrás, ou 11, eu determinei 1 hora por dia com Deus. Podia ser louvando, poderia ser lendo a Bíblia, poderia ser orando, poderia ser fazendo as 3 coisas, que é geralmente o que eu faço, ainda que esse tempo já foi aumentado, né? Então, tá querendo parar aqui. Só um momento, tá querendo parar aqui. Deixa eu ver se eu consigo carregar antes que pare. Chegou luz. Eita, só tinha 5% de bateria. Agora eu vou ter que ficar segurando. Então, ali eu decidi. Agora eu sou decidida, como eu falei, né? Eu tenho um pouquinho do colérico dos meus pais. Eu decidi que a partir daquele dia eu não pegaria um coco. Eu faço uma bala, né? Um bombom chamado bala de vidro. É leite condensado, coco coberto com caramelo e tem outros sabores. Naquela época eu só fazia mais esse. E eu decidi ali que eu não pegaria em um coco se eu não tivesse 1 hora com Deus. E isso foi mudando a minha vida, isso foi mudando a minha história, né? Tá escrito que a intimidade de Deus é para aqueles que buscam. E faz toda a diferença estar em Deus, buscar Deus. Então, ali eu comecei 1 hora todos os dias com Deus. Rara, e como eu fazia essas balas praticamente de domingo a domingo, né? Eu passei a ter 1 hora com Deus todos os dias. E isso foi mudando muitas coisas na minha vida, né? Foi melhorando também muitas coisas na minha vida. E foi trazendo um hábito perfeito, o melhor dos meus hábitos, né? Estar em Deus, estar com Deus. Hoje, o ano passado, 2023, em maio, quer dizer, eu passei um tempo, aumentei, dobrei, eu gosto muito de dobro, eu gosto muito de porção dobrada. Acho que lembra Eliseu, né? A porção dobrada de Elias. Eu multipliquei de 1 hora para 2 horas, não lembro exatamente quando, mas em maio do ano passado, 2023, eu dobrei de novo para 4 horas. De lá para cá, eu busco estar todas as manhãs 4 horas com Deus, antes de qualquer coisa no geral. Tem dias que não pode, né? Ontem mesmo a gente foi comemorar o aniversário da minha pastora, ontem 7 de janeiro de 2024. Eu dormi cedo também, durmo bem cedo, né? Dormi cedo quando pode. Dormi bem cedo, quando foi 1 hora, Deus me acordou e eu já estava pensando, Deus, eu não vou ter minhas 4 horas contigo, tem que estar na igreja às 7 horas. Que tinha uma sala lá já reservada para a gente comemorar o aniversário dela e eu estava à frente desse evento. Então Deus me acordou, porque eu tenho orado todos os dias. Deus não permita nada e ninguém entre eu e o Senhor em todos os meus dias. E Deus é fiel, viu? Ore e saiba que Ele vai fazer a parte dele. Então, eu dobrei em maio de 2023 para 4 horas e eu tenho buscado ser fiel a isso. A não ser que tenha uma reunião na igreja, tenha alguma coisa, mas quando Deus me acorda antes para que eu esteja essas 4 horas com Ele, eu tenho e tem sido muito bom, tem sido maravilhoso. E às vezes parece que as 4 horas não é suficiente, mas eu só digo assim, Deus, não tem como aumentar, né? Mas durante o dia eu trabalho na minha casa mesmo, no momento eu sou a única funcionária da minha empresa, tem meu irmão que me ajuda, né? Que eu dou um agrado a ele para me ajudar com algumas coisas, fazer uma entrega, quebrar e descascar um coco, né? Mas no momento é eu e Deus. Mas vai crescer muito, vai crescer. Tudo que Deus tem pra gente, pra mim, pra você que tá me ouvindo é grande, é tudo grande. Tá escrito que os pensamentos dele são maiores que os nossos, né? Então eu comecei esse momento com Deus, esse tempo com Deus e tem sido grande, tem sido bom, tem sido maravilhoso, né? E quando a gente vai andando com Deus, a gente entende que Ele verdadeiramente é a melhor parte, é o melhor. E a minha mãe, voltando para ela, né?
aconteceu muita coisa, a nossa vida mudou, a nossa vida mudou. Ela voltou, né, como eu falei, do sanatório. Foi difícil se acostumar com ela de novo. Eu tinha medo, não posso falar muito dos meus irmãos, pois eu nunca parei para conversar com eles, até a data de hoje, nunca parei para conversar sobre aquela situação, só por alto, assim, né, evangelizando meu irmão mais velho, eu comento uma coisa ou outra, mas a gente nunca conversou sobre isso. E teve meu irmão também do meio que me falou que naquele processo ele estava na escola quando a professora falou: meninos, aconteceu algo de muito ruim com a mãe de vocês precisam ir para casa. Aí ele disse que ficou lá chorando e essa professora abraçou ele, acalentou. Aí eu fiquei pensando, foi difícil para todo mundo, né? Para mim foi terrível, porque eu estava com ela. Eu estava com ela. Eu vi o começo de tudo. Mas eu falando do temperamento sanguíneo, eu louvo a Deus por isso, por quê? Porque é um temperamento tipo assim, a gente não absorve assim nada, né? A gente hoje tá zangado, amanhã não tá. O que eu falei, né? Meio inconstante, às vezes muita inconstância. Mas tem um lado bom em algumas dessas questões, porque você não fica naquilo, né? Como eu falei, eu tava naquela crise no mercado, me deram o bonequinho que eu queria, eu esqueci um pouco. Minha mãe, eu saía de casa, eu sabia que ela estava no sanatório, né, durante até quase 15 anos. A gente viveu isso. Mas quando é tipo aquilo, de tipo assim, deixar o problema atrás das portas, mas eu deixava naturalmente por causa do temperamento, né? O sanguíneo, ele se distrai muito fácil. Tudo é festa, tudo é novidade, quer fazer tudo e não faz nada muitas vezes, né? Então, quando eu ia para a escola, eu gostava de estudar, eu amava estudar. Nunca fui de muitos amigos, né? Lembra que eu também era calada, introspectiva, mas eu sempre tinha uma pessoa próxima, sempre fui próxima de uma pessoa. No tempo de escola, eu andei com uma mesma pessoa, acho que da sexta série até o segundo ano do segundo grau, falando na moda antiga, segundo ano do segundo grau. Não existe mais isso, né? Hoje, mas a minha história fala disso. Andei com a mesma pessoa, uma pessoa muito amada, Joedna, né? Andei muitos anos com ela. E com ela eu falava, mas nunca falei disso, eu nunca falei da minha vida, sobre isso que eu estou falando aqui, sobre o que aconteceu com a minha mãe, eu nunca falei com ninguém, nem em casa, nem fora de casa, né? Porque eu era presa e era uma prisão espiritual. Tinha planos, né? Talvez se eu falasse com uma amiguinha dissesse: ah, leva sua mãe para a igreja, e as coisas teriam sido mudadas, né? Minha mãe não teria sofrido tudo que sofreu, a gente não teria passado tudo que passou. Então eu nunca falei sobre isso. Mas eu lembro que a minha mãe, eu cansei, esse temperamento me ajudou muito nisso, né? Eu não ficava. Eu creio que os meus irmãos têm um pouco mais de dificuldade, porque um é colérico, e colérico retém, guarda. E o outro é melancólico, guarda mais ainda, né? E eu, por ser sanguínea, nunca tive as dores, vivi as dores. Mas o sanguíneo hoje sofre, amanhã tá feliz, né? Hoje algo tá terrível, aí surgiu uma novidade, já esqueceu, depois volta, fica nessa história aí, né? E isso alivia bastante, viu? Alivia muito, eu posso dizer que alivia muito, e eu louvo a Deus por tudo, porque tudo tem um plano, tudo tem um propósito, como Eclesiastes 3 diz, tudo tem um propósito. Então até o meu temperamento tem um propósito, então descubra o seu, para saber por que as suas reações, por que você tem esses altos e baixos, esses questionamentos que nem você sabe. É o autoconhecimento, vale a pena se conhecer, até para saber lidar com você mesmo. A Bíblia diz o quê? Que eu tenho que amar o próximo como eu me amo. Se eu não me amo, se eu não me aceito, se eu não me conheço, como é que eu vou amar o próximo? Eu também tenho que, é bom ter o conhecimento também, até para entender porque alguém é agressivo de graça, colérico, né, muitas vezes, porque alguém por qualquer coisa fica fechado, né, melancólico, já fica na defensiva.
já fica acusando, procurando defeito. Então é bom conhecer. Deus não fez nada à toa, tudo tem propósito. O temperamento é de Deus, também tem propósito. E Deus nunca perdeu tempo com nada, tudo que Ele faz tem motivo, tem propósito. Então, eu louvo a Deus por isso também, pelo meu temperamento. Louvo a Deus por tudo, porque tudo contribui para o bem dos que são de Deus e são chamados segundo o propósito de Deus. Eu não sei nem exatamente como está, depois eu mesma vou ver essa live, porque eu já disse, e eu já falei, né, de muda eu fiquei falante, que é do natural, do colérico, né, do sanguíneo. Eu falo muito e às vezes eu me perco na minha fala. Minha filha, quando era pequena sempre me corrigia: minha mãe, não é bem assim, porque na empolgação a gente às vezes até aumenta, mas eu vou me esforçar tudo para falar exatamente tudo o que aconteceu. Então a minha mãe viveu isso por 10 anos, né? Por 10 anos. Muitas vezes eu saí para ir à escola, e quando eu cheguei, isso já aqui em Salvador, eu vim estudar aqui em Salvador, mas antes disso teve uma situação. Como eu disse, o diabo ele é destruidor. Então, em meio a essa situação, meu pai do nada decidiu morar em São Paulo. E ele foi morar em Brasília quando ele casou com a minha mãe. Ele foi passar a lua de mel lá e lá ficou. E como um excelente pedreiro que era, ele trabalhou na construção de Brasília. Meu pai foi para Brasília quando estava na construção da capital. E ele, muito trabalhador, muito bom no que fazia, ele comprou logo a casa dele. Ele tinha uma casa própria, grande, boa. Mas quando isso aconteceu, ele simplesmente quis morar em São Paulo, quis sair de Brasília. Não sei se vergonha, não sei o motivo. Ele quis morar em Brasília e minha mãe não quis que ele vendesse a casa, mas ele nunca foi de fazer nada sem concordar com ela, ainda que eles não eram... Depois disso, o casamento ficou extremamente abalado. Não foi destruído como Satanás queria, mas ficou totalmente abalado. Mas eles conversavam, e nesse tempo que eles ainda conversavam e tinham decisões juntas, ainda assim meu pai não ouviu e vendeu a casa e foi para São Paulo. Quando ele chegou em São Paulo, ele foi negociar com um homem. Depois de comprar uma casa, ele descobriu que caiu no golpe. Caiu no golpe, perdeu dinheiro, não tinha casa, o homem sumiu e ele voltou para Brasília com a mão na frente e outra atrás. E aí tudo piorou. A casa que ele já tinha vendido tinha prazo de entregar. Alugamos uma casinha pequena, eu lembro até hoje dessa casinha, que ela era bem pequenininha e tinha um esgoto que estava entupido e saía um mau cheiro que era terrível. E minha mãe passava mal, sempre vomitando, sempre em cima de uma cama. Foi terrível. A família quase foi destruída, mas não foi, porque maior é Deus. Maior é Deus. E quando Deus tem um plano, um propósito, não tem diabo que levante. Não tem inferno que destrua, que impeça. A palavra diz: agindo Deus, quem o impedirá? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Eu vou parar por aqui, né? Eu marquei uma hora assim cada vida. Eu vou parar por aqui, mas eu tô lembrando agora, eu tenho um tio muito amado em Vitória da Conquista, onde eu passava as férias, meu tio Flávio. Eu lembrei dele hoje de manhã. Eu sempre lembro, né? Ele dizia que eu era tão tímida, tão introspectiva, que se alguém me acusasse de alguma coisa, eu não ia ter nem ser ativa, nem ter voz para me justificar, para me defender. E de vez em quando eu me pego até falando para muitas pessoas e tudo, eu fico lembrando desse meu tio Flávio, um tio do coração, né? Então, a gente volta amanhã, se Deus quiser. Eu vou contar toda essa história. Mas, de antemão, Jesus é o caminho. Leia a Bíblia. Creia na palavra. Pense assim. E se for verdade? Eu tenho escutado muitos homens que, tipo Pablo Marçal, uma pessoa também que eu tenho assistido os vídeos, tem me acrescentado muito em várias áreas. Eu tenho buscado mais a nível para empreender, para crescer, né, como empreendedora. Mas ele fala algo interessante, né, para você fazer perguntas, né? E se for verdade? E se a Bíblia é a verdade?
E eu descobri só quando não tiver jeito, depois de morto e for lançado no inferno. Faça perguntas. Pergunta abre a mente, destrava. E outra coisa, todo pensamento contrário, até de não acreditar na palavra, repreendo o tempo todo. Eu repreendo esse pensamento em nome de Jesus e você vai ver, Deus vai te libertar. E você não vai ser mais um no inferno. Porque não foi para isso que Jesus foi na cruz. Ele te ama, Ele nos ama, Ele tem o melhor para nós. Creia na palavra e a gente continua. Eu vou contar toda essa história. E quando o livro estiver nas bancas, quando tiver acesso, aí você vai poder ler da forma rápida lá, né? De acordo com a sua leitura, você vai entender tudo. Que eu vou estar bem mais detalhado. Mas eu vou fazer o possível para, sempre que vier uma coisa na mente, eu vou trazer. Olha, aconteceu isso também, olha, aconteceu aquilo. Eu passei por isso, eu passei por aquilo, minha mãe passou por isso. Minha mãe chegou aí para fazer despacho, para fazer feitiçaria, por isso eu fui uma outra vítima. Por isso maldição hereditária, porque ela deu legalidade. Eu ainda criança, com 8, 9 anos, uma vizinha disse que ela foi vítima de feitiçaria, por isso ela tinha aquelas crises e ela teria que desfazer o despacho. E quando minha mãe foi se envolver no ocultismo, tudo que já não estava fácil ficou pior. Eu também amo, como eu já disse, né, o pastor Luciano Subirá, ele disse num das ministrações dele que um amigo descobriu que no fundo do poço ainda tem um porão. Pois é, a gente já estava no fundo do poço, já tínhamos perdido tudo, mas quando minha mãe ainda foi se envolver com o ocultismo, a gente descobriu que tinha porão. O fundo do poço nem sempre é o fundo do poço. Mas Deus, Ele pode tirar qualquer um. Lembra de Daniel na cova dos leões? Deus não impediu que ele fosse lançado nas covas, mas fechou a boca dos leões. E Daniel saiu de lá ileso. E minha mãe saiu desse fundo do poço. E eu também, e meu pai também. E os meus irmãos estão saindo. E eu profetizo e declaro sempre: toda a descendência dos meus pais estarão um dia nos céus com o Senhor Jesus, porque somos dele, por direito de criação e redenção. Ele nos fez, ele nos comprou. E eu profetizo isso para você e para sua casa. Jesus é o caminho. Creia, faça perguntas, como diz Pablo Massal. Faça perguntas. Ao invés de se ofender com tudo, de se chatear com tudo, de dar um ponto final, eu dava ponto final em todas as histórias. Mas eu aprendi o ponto de continuação. Tem vírgulas também, tem muitas, e tem a interrogação. Faz pergunta para si, para quem puder responder. A Bíblia diz que na multidão de conselhos há sabedoria. Faça perguntas. E se a Bíblia é a verdade? E se o diabo existe? Eu não acreditava não, viu? Não acreditava nem em Deus, nem no diabo. Eu sempre dizia: Deus não existe, se existisse, ele não olharia para mim. Olha que engano. Ele não só estava me olhando, como estava do meu lado, na hora que eu mais precisei. E ele permanece. Porque ele diz: não te deixarei nunca, jamais te desampararei. E ele promete isso tendo garantia o nome dele, que está acima de todo nome. O nome dele, a palavra dele está acima de tudo. E eu profetizo sobre as nossas vidas um dia de milagre, um dia de paz. E eu te peço de novo, clica no sininho para você ser notificado das outras, da continuação. Compartilha para que outras pessoas tenham acesso e o canal do YouTube saiba que é uma informação importante, é uma mensagem importante, vai mudar vidas, vai transformar vidas. Compartilha, curte, compartilha, deixa o seu like, certo? E até amanhã, se Deus quiser, que esse dia seja um dia de milagre, um dia de vitória. Até amanhã. No Aconteceu Comigo. E pode estar acontecendo com você. Mas o Deus que me livrou quer te livrar. O Deus que tem me transformado quer transformar a sua história. Esse Deus é bom, é presente, é onisciente, Ele sabe do seu coração. Ele sabe a sua história, Ele sabe a sua luta, Ele sabe tudo que você passou até aqui. Eu só vou dizer mais uma coisa: eu também fui para um sanatório, mas eu não fiquei lá. Eu não fiquei lá. Lá Deus liberou um anjo
Quando eu tomei uma injeção, nem sei o que essa injeção ia fazer. Eu acho que ela ia me deixar dormir. Porque uma voz falava comigo, viu? Uma voz foi me direcionando em tudo. E Deus fez com que eu conversei com o diabo também. Ele me mostrou quem fez o feitiço para me matar. Foi minha empregada, uma pessoa que eu tinha como amiga. Cuidado com as amizades, cuidado. Então, lá no sanatório, quando meu pai tentou vários hospitais e não conseguiu, tá vendo a herança maldita? Não só na situação da possessão, como também do final. Meu pai também ia me largar sem querer, sem achar alternativa no sanatório. Mas esse anjo não permitiu que eu ficasse lá, né? Ele não falava, ele só fazia anda para lá, anda para cá, ele gesticulava, né? E eu ali altamente endemoniada, ia obedecendo, obedecendo, e o médico diz, não tem nada, leva para casa. E amanhã, com fé em Deus, a gente continua essa história. Beijo no coração. Deus te abençoe.